4 de maio, um dia após a FOMC, e eu queria começar primeiro pelo o falhanço do dia, não é? Tudo bem que é uma lotaria ficar para os resultados, mas esta era daquelas que eu tinha feito uma aposta, eu saí break-even dela praticamente, ganhar $200 num investimento de 19.000 euros não é nada, mas a realidade é esta, Shopify apresentou resultados, parece que vai vender a parte da logística, ela é muito parecida com aquilo que a Amazon faz, e basicamente o mercado adorou, não é? Porque não só abriu a subir bastante, como ainda subiu mais 7% ou 8%, se considerarmos o máximo. De resto, o que é que o Powell disse? O Powell disse exatamente o mesmo que tinha dito antes, a única coisa que tirou foi basicamente a parte em que dizia que o constranger das economias ou das taxas de juro, o apertar, não é? Que iria continuar, basicamente deu já indicações para uma potencial pausa. Essa parte é importante porque normalmente quando as fazem pausas existem sempre quedas nas bolsas. Porquê? Porque eles depois começam a fazer o tal pivô, que é baixar as taxas de juros quando estragaram alguma coisa. Acontece sempre. Eu partilhei no Discord, salvo erro, já agora vamos confirmar, ou não tenho a certeza. Mas se não partilhei, a ideia é esta: estamos a fazer exatamente o mesmo que fizemos em 2006, não partilhei, estamos a fazer o mesmo que em 2006, pelo que devem ter isso em conta. Em 2006 até 2007, mais ou menos a meio, houve uma forte queda e depois então começámos a subir. Eu creio que não partilhei, não partilhei. Em todo caso, Europa definiu a sua taxa de juros também hoje, uma subida casual, digamos assim. Porquê casual? Porque foi uma subida só de 25 pontos e o discurso da Lagarde não bateu certo com o aumento que fez. Ou seja, se por um lado aumentou apenas 25 pontos, é o nível mais baixo de aumento, não é? Expectável. Não foi um aumento de 50 pontos. A realidade é que o discurso dela basicamente disse que a inflação está elevadíssima e aparenta que vai ficar elevada durante mais tempo, pelo que vão combater. Uma das formas de combater a inflação não é só aumentar as taxas de juros, é algo que é o tal mecanismo quantitative tightening que aparentemente, segundo a informação que eu vi e que vão partilhar, que eu partilhei aqui, que foi através do Twitter, basicamente vão aumentar o mecanismo de tightening de 15 bilhões por mês para 30. Isto significa o quê? Eles vão começar a vender obrigações. Então vão começar a fazer a sério aquilo que os Estados Unidos já fazem, de certa forma. Curiosidade, ontem o Powell veio dizer que as instituições financeiras estavam resilientes. Eu por acaso não me recordo quais são os tickets, mas eu posso procurar aqui rapidamente enquanto falo, mas disse que basicamente as instituições financeiras estavam resilientes e na realidade simplesmente começaram a cair. Vamos ver o Western Alliance, que é um banco regional, teve estes trambolhões, andou aqui assim a estabilizar. Estes trambolhões representam bastante, ou seja, isto foi quando se começou a falar em termos de das falências dos bancos regionais, aquele da Califórnia, foram dois na realidade. O grande problema foi que Powell falou, as coisas já tinham ontem, de certa forma, caído 4%, mas estabilizaram. No dia anterior tinham caído 15%. Powell falou que basicamente as coisas estavam resilientes. O que aconteceu hoje? Um trambolhão de 43%. Este não é o único, tem outros, este PacWest, acho que é assim,
que fez exatamente o mesmo, também está aqui 51%. É aquilo que eu falei. O grande problema é que até agora aquilo que os Estados Unidos têm feito é dar dinheiro às grandes corporações, aos grandes bancos. JP Morgan basicamente vai ganhar 500 milhões de dólares por mês, é isso que está previsto, por ter comprado ou adquirido um banco regional a desconto. Estes que começaram a ter problemas por causa do levantamento das divisas, não é? Os depósitos, e transferiram esses depósitos para outros bancos, JP Morgan, Bank of America, começaram a ter problemas de liquidez, estão à procura de soluções com este tipo de mecanismo em que o fundo de garantia, FDIC, não está a intervir para salvar os bancos. O que é que está a acontecer? Estão a ficar todos em desconto. Isto está a começar a criar problemas, e em breve poderá criar problemas até na Europa. Não se esqueçam, estes bancos estão a ter problemas de liquidez, não é porque o seu balanço, como eles andavam a dizer, não estava bem estruturado. Tudo bem que podemos fazer hedge. Não se esqueçam que hedge basicamente seria eu comprar ações da Tesla, e depois olhar para o sítio onde estou. Vamos supor, comprava aqui nos 160 e depois dizia assim, não, eu agora quero fazer edge. Fazer edge é o que? É comprar, por exemplo, o ticker invertido, que é o Inverted Tesla. Inverted Tesla. Eu creio que é Q Tesla. Vamos ver. Q Tesla. Hoje estou a errar aqui. Não. Devia ter Tesla. Devia ter aqui a invertida nos Estados Unidos. Onde é que ela está? Não, não é Tesla. Enfim, depois eu vou procurar e eu partilho essa informação no Discord. Mas basicamente isto significa o quê? Fazer hedge significa reduzir os ganhos. E se as obrigações davam só 1%, reduzir esses ganhos basicamente é neutralizá-las, não é? Posto isto, em termos de dados económicos também, algo que eu acho que é extremamente importante: produtividade do setor não agrícola a cair, porque custos da mão de obra. Os custos da mão de obra deram um salto enorme, já era previsto que dessem, eu não acompanhei este dado, não vi a falarem muito sobre este dado. Agora, isto é importante. Isto significa o quê? Se ultimamente os dados têm saído é que estão a abrir novas vagas de empregos, mas os salários não estão a aumentar. Aquilo que diz é que esta última vaga de empregos que foram suprimidos, né, que foram ocupados por pessoas, os salários continuam a aumentar, e isto é mais pressão sobre a inflação. O Powell veio dizer que o facto das pessoas ganharem mais não cria uma pressão enorme sobre a inflação. Na realidade, aquilo que ele disse é que é linear. Se os salários aumentarem 10%, é natural que a inflação suba 10%. Ou seja, eles andam par a par. Enfim, a grande questão é, enquanto houver este aumento de salários, a inflação não vai embora, dê por onde der. Amanhã vamos ter então mais informações sobre os salários médios por hora. Esta acho que é a parte mais importante, e vamos ter os non-farm payrolls, que também será extremamente importante. Hoje não acredito que isto da taxa de participação seja assim tão importante quanto isso, apesar de a questão de haver mais ofertas de trabalho do que funcionários, né, do que potenciais funcionários, pessoas, está a criar problemas enormes nos Estados Unidos, e muitos desses problemas eles conseguem colmatar se começarem a abrir um pouco mais as suas fronteiras, não é? De resto, vai ser um dia de OPEX, ou seja, vamos ter a expiração de options, pelo que é um dia volátil, tal qual como hoje está a ser. Hoje está a ser um dia volátil. Olhando para Estados Unidos, neste momento aquilo que vemos é que a banca está a afundar, literalmente. Não vale a pena esconder isso. A banca está em queda.
está a lastrar de certa forma. Temos o Bank of America a cair quase 3%, o Wells Fargo aqui quase 5%, JP Morgan a cair 2%. É um facto que o JP Morgan, se formos a ver, nas últimas semanas quase não tem mexido. As petrolíferas, estranhamente, hoje não estão a cair muito. Petróleo teve uma queda forte e importante, como iremos ver, e depois temos as tecnológicas, as maiores, estáveis. Mesmo a Apple, que abriu com um gap down, ela está estável. Não se esqueçam, vai apresentar resultados hoje. Qualcomm apresentou resultados muito idênticos ao da AMD, ou seja, teve um aumento de vendas, bateu de vendas face às estimativas, ou seja, bateu as estimativas, mas depois o guidance foi cauteloso e o mercado simplesmente, eu creio que ela abriu 6% ou 7% negativa, está a recuperar. De resto, nas EVs, vocês podem ver que a Tesla está estável, continua a não querer cair, mas também não sobe, enquanto a GM e a Ford estão em queda. Olhando então agora para as nossas cotadas em termos de movimentação, também tivemos alguma volatilidade. Eu pelo menos eu recordo-me ter visto a Altri a subir, depois esteve negativa, depois voltou a fechar positiva. Eu li qualquer coisa que a EDP Renováveis apresentou resultados ontem ao final do dia, eu pelo menos li hoje. Eu estranho esta recessão de resultados. Basicamente, aumentaram as vendas, mas como aumentaram os custos, os lucros foram exatamente iguais aos do trimestre do ano anterior, trimestre homólogo. Eu não achei os resultados assim tão bons quanto isso, mas também não os vi, só li o artigo e o artigo não dizia muito. A realidade é que inverteu. O mesmo aconteceu com a Solaria, que essa eu vi, eu recebi um aviso do Investing, não sei porquê, a dizer que estava em mínimos de 52 semanas, e eu depois abri 2 horas ou 3 depois de ter recebido não, a notificação já veio com atraso. É o problema do Investing, aliás, não é o problema do Investing, é o problema dos telemóveis. Para pouparem bateria, desativam apps. Mas a questão é, quando eu fui olhar, ela já estava a fazer um bounce dos diabos, para não dizer outra coisa. A EDP também a subir e a Greenvolt, essa praticamente não se mexeu. Depois temos Jerónimo Martins, também 0,5%, e a Sonai a cair, ou seja, movimentos antagónicos, diferentes. BCP continua a cair, é natural, não se esqueçam, a banca continua com fraqueza. Agora, se está a ver contágio ou não, eu não sei. Aquilo que eu sei é que os problemas que estão a acontecer são nos Estados Unidos. Foram eles que criaram os problemas. Eu acho que isto aqui é tudo fogo de vista, né? As grandes corporações precisam de ganhar dinheiro e uma das coisas que fazem é fragilizar aquilo que são os bancos regionais, que são mais pequenos. Curiosidade, em termos de falência, aquilo que nos Estados Unidos falam de falhas em bancos, estes 3 bancos que falharam, se houver um destes, então ultrapassamos este valor, mas estes 3 bancos que falharam, o Silver, que era o da Califórnia, mais 2, né, o First Republic e afins, foi o último. Esses, em termos de capital que basicamente representavam, corresponde às falhas todas dos bancos em 2006, salvo erro. Portanto, tenham isso em conta, as coisas não estão para brincadeiras. Aquilo que estão a fazer é que podem criar problemas, para além de que nos Estados Unidos ainda não foi definido o aumento do teto da dívida, pelo que existe sempre a possibilidade de default, que eu acho que é impensável, mas em junho. Olhando então agora para as nossas cotadas, vamos começar aqui pelos Standard & Poor's. Acho que é um bom ponto para começar. Estes são os futuros. A grande questão é, durante a noite tivemos aqui o bounce, nós chegámos bem à moving average, e agora está a vir para baixo. Está a vir para baixo porque não há solução para esta questão das financeiras. As financeiras têm estado aqui bastante. Aliás, eu meti trades e análise. Aliás, é fácil de ver pelo o XLF, que é o ETF das financeiras. Vocês veem que são quedas atrás de quedas, são quedas bastante importantes. De resto,
as QQQs hoje estão a cair menos do que o Standard Poor's, ah, é um terço da queda. ah, para já nem sequer tentou fechar a gap. Chegou a este mínimo e fez um bounce. Este mínimo aqui foi de 315,05, aqui fez um 315,12. Para já não tem assim nada de relevante. Como é óbvio, as small caps estão. Parece que vamos para aqui. Estamos nesta zona de balanço. Ontem havia esta questão que era o Powell, quando começou a falar, basicamente atirou a bolsa para baixo, como ele costuma fazer ultimamente, é isso que tem acontecido, tirando creio que foi em março a última vez que ele falou, as coisas subiram, mas depois caíram um dia a seguir. Mas a grande questão é, o discurso dele fez inverter as coisas, começou a haver um certo pânico, mas ontem, apesar da queda ter sido, né, a amplitude ter sido importante, ontem não tirámos o mínimo, hoje estamos a tirá-lo. O mesmo acontece aqui com o Standard Poor's. Ontem não tirámos este mínimo. Hoje abrimos com gap down, fechamos a gap e estamos já a tentar romper este mínimo aqui dos 40, 49, já o rompemos. A última contagem que eu partilhei do tal, já não me recordo qual é o nome, mas ela é bastante bearish, 4.000 será potencialmente o próximo destino, não sem antes fazer bounce. Não é típico o Standard Poor's cair 3 dias consecutivos sem haver um bounce. Um bounce será isto aqui assim. Não é típico. Mesmo aqui, isto não é típico. É possível de acontecer, por isso estejam atentos. Pelo menos estejam conscientes deste tipo de movimento. Olhando então para o PSI, acabou por fazer um martelo, está a fazer uma vela de bounce. Ontem fechou a gap, hoje basicamente fechou a subir, muito impulsionado pelas elétricas, sem dúvida. Estamos na zona de resistência, apesar de estarmos ligeiramente acima. Se amanhã começarmos a romper este máximo, começamos a olhar para aqui. O IBEX, esse começou com uma fraqueza muito forte, mas depois também fez uma boa recuperação. Já o CAC, a recuperação não foi assim tão boa, mas acabou por fazer exatamente o mesmo. Não se esqueçam, estamos abaixo da resistência. O DAX, esse, apesar de ter feito um novo mínimo, voltou a ficar acima daquilo que é o suporte. Está mais positivo nesse aspecto. A VIX hoje está a subir com força, rompemos a moving average, que normalmente nunca rompíamos, pelo menos nos últimos tempos, que era a de 50, rompemos a de 100 também. Eu acredito que isto vá terminar positivo hoje, ou seja, que a VIX vá ceder um pouco. Se não ceder hoje, cede amanhã. Nós vamos ter bounces, isso parece-me mais do que óbvio. No limite vai haver alguém ligado ao Banco Central americano ou ao governo ou àquele fundo que é o FDIC a dizer, a trazer paninhos quentes para cima da mesa, e vão ter que começar a meter os grandes bancos em xeque, porque uma das coisas, uma das regras que existia, que foi quebrada literalmente, era que os grandes bancos que têm mais de 10% dos depósitos não podiam comprar outros bancos, e as deixaram o JP Morgan fazer a oferta e comprar o tal banco regional. De resto, a VIX está volátil. Dólar com fraqueza, mas hoje, estranhamente, não está. Devia estar a fazer um flush. A ideia é esta: se temos em vista uma pausa nas taxas de juros, a moeda não fortalece. É neutro se formos a olhar para fazer uma proporção direta, né? Não havendo aumento da taxa de juros, o dólar fica quieto. Tendo em conta que os dados que saíram não são assim tão animadores quanto isso, devia ter desvalorizado. Está-se a aguentar para